Olá, queridos amigos, muita paz, muita luz a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o Evangelho de Chico Xavier. A lição de número 22, quando Chico disse com muita propriedade: o espírito de competição, eis o que precisa terminar entre os companheiros de doutrina espírita. Realmente, toda essa briga dentro do movimento espírita, que nós vemos entre os próprios espíritas, tudo isso daí atrapalha muito a divulgação da doutrina espírita. A briga, as dissensões entre grupos, a rivalidade entre os companheiros, tudo isso atrapalha todo o trabalho do mundo espiritual. Nós sabemos que dentro de uma casa espírita séria, onde vamos encontrar o estudo, o trabalho social, aprendemos com a doutrina espírita que toda casa espírita ela tem uma imantação envolvida por parte do mundo espiritual, que os espíritos responsáveis pelo setor de vigilância de uma casa espírita protege toda a ambientação da casa espírita contra os espíritos que não querem o bom andamento daquelas atividades espirituais. Nós sabemos que muitos espíritos trabalham contra o nosso movimento espírita. Muitos espíritos trabalham contra a implantação do reino de Deus sobre a face da terra. Então, dentro da casa espírita, que tem muita briga, que tem muita discussão, que existe muita rivalidade entre os companheiros, toda essa briga, toda essa discussão, muitas vezes, favorece com a nossa invigilância moral a entrada de espíritos menos esclarecidos. E muitas vezes, dentro dessa invigilância moral nossa, das brigas e discussões que causamos dentro de uma casa espírita, nós colocamos em risco todo o trabalho da espiritualidade. Nós sabemos que os bons espíritos estão a nos auxiliar, a nos envolver, a amparar a casa espírita. Mas nós, espíritos encarnados, precisamos fazer a nossa parte. Então, essa rivalidade prejudica muito o trabalho de implantação do reino de Deus sobre a face da terra. Na época de Jesus, o próprio Jesus advertiu os discípulos porque havia uma briga entre si para saber quem era o primeiro, quem era o maior entre eles. E Jesus, percebendo toda aquela discussão entre si, um querendo se destacar mais do que o outro, Jesus deixa bem claro para eles: aquele que se fizer menor será o maior no reino dos céus. E Jesus deixa bem claro que ele havia vindo à terra para servir e não para ser servido. Então vejamos bem, Jesus, que é o nosso exemplo moral, que é o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo, ele se refere que ele veio para servir, para exemplificar o amor e a humildade, e não para ser servido. Ele, o maior exemplo, se fez menor, e a sua mensagem se fez maior entre nós encarnados aqui no planeta Terra, que é o amor. Que esse amor é o que nos liberta da nossa ignorância, é o que nos faz crescer, é a mola propulsora que nos arremessa para o alto em busca do nosso aperfeiçoamento moral. Então vejamos que essa briga do qual Chico Xavier fala, o espírito de competição dentro da casa espírita, precisa realmente acabar. Nós espíritas que temos o conhecimento da doutrina espírita, precisamos nos conscientizarmos dessa nossa responsabilidade de mantermos o trabalho espiritual com equilíbrio, com serenidade e com muita harmonia. Vamos fazer a nossa parte para que o mundo espiritual, os benfeitores amigos, com o nosso esforço pessoal, com a nossa dedicação, também consigam, através de nós,
realizar esta atividade aqui na Terra, que é a implantação do reino de Deus sobre a face da Terra. Então, que Deus nos abençoe e nos dê muita paz.